Bom, alunos do segundo ano de José Carlos Boarito, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 3 de Geografia da nossa apostila do segundo bimestre, onde o tema lá da aula 3 diz o seguinte, olha, os espaços urbanos e sua relação com a cidadania e segregação espacial. Antes da gente desdobrar um pouquinho sobre o que diz essa parte da aula, né? Eu queria levá-los a um processo de pensar um pouquinho, mas levar um processo de pensar no qual eu não dirija aquilo que eu quero que vocês pensem, mas que vocês possam, aí, de acordo com o conhecimento de mundo que vocês já têm, né, chegar às próprias conclusões. Por que eu estou falando isso? Né? Porque o próprio título dessa aula de hoje é um título que nos induz a um tema. Deixa eu ver se eu vou conseguir me fazer entender, né? No qual a gente já começa a criar o que nós chamamos de um estereótipo. O que é isso, Cristiano? É uma maneira de ver o mundo própria, porém essa maneira de ver o mundo própria é muito influenciada por aquilo que as pessoas acabam nos dizendo. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês, para a gente tentar chegar lá nos finalmente, né? Eu sou vascaíno, sofredor. Eu vi a boa fase do Vasco ali no final da década de 80 e durante toda a década de 90, né, que o Vasco conquistou muitos títulos. Pois bem, imagine se daqui a 20 anos fosse solicitado a um historiador que escrevesse a história do Vasco, mas esse historiador fosse flamenguista, que é o arquirrival do Vasco. O que vocês acreditam que se ele de repente não fosse um historiador muito honesto com a verdade, e fosse mais fanático pelo clube do que propriamente em narrar os fatos, qual parte da história que ele iria dar mais ênfase? Qual parte da história que ele iria se debruçar mais para escrever? Sobre o período em que o Vasco foi vitorioso, o Vasco, por exemplo, foi o primeiro clube do futebol brasileiro a aceitar negros no time de futebol. O Vasco rompeu com essa barreira, os negros não podiam jogar futebol no iniciozinho do século XX nos clubes, sendo um esporte que era praticado somente pelos brancos, e por isso que o Fluminense depois ganhou o apelido de pó de arroz, né? Os jogadores negros que pertenciam ao futebol do Fluminense, para poder entrar em campo, passaram o pó de arroz no rosto para poder se parecerem, ter a aparência mais clara para jogar. Pormenor da história. Mas para voltar ao assunto, vocês acreditam que esse historiador flamenguista fanático ia dar mais ênfase à história vitoriosa do período em que o Vasco foi mais vitorioso, ou ao período em que o Vasco de repente entrou em declínio com seus rebaixamentos e todas essas zoações que a galera faz em relação ao Vasco? Muito possivelmente, se esse historiador, repito, não fosse muito ético e coerente com a sua profissão, ele iria dar muito mais ênfase a uma parte da história que existiu, é verdadeira, porém não é única. É isso que eu quero que vocês comecem a entrar nesse processo de pensamento, porque realmente o espaço urbano, ele reflete a nossa sociedade, na medida em que ele demonstra aonde existem os espaços que são os espaços destinados às pessoas mais ricas e os espaços que são destinados às pessoas mais pobres. É o que nós chamamos de segregação espacial. Espaços onde o pobre não tem acesso, vamos imaginar os condomínios de luxo, mas vale lembrar que nesse mesmo espaço, o pobre, o miserável, acaba também acessando a ele, porque os milionários precisam de empregadas, babás, jardineiros, porteiros, que são postos de trabalho normalmente ocupados pelas pessoas mais pobres. Mas o que eu não gosto é de criar esse embate. É óbvio que nós vivemos numa sociedade desigual. É óbvio que existem pessoas que têm muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Isso na sociedade existiu. É óbvio que na sociedade existem pessoas que mandam e existem pessoas que obedecem. Mas raciocinem comigo. Desde que o mundo é mundo, não é sempre assim, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, não haviam aqueles povos que tentavam conquistar o território de um outro povo, porque ali os recursos naturais do povo A havia se esgotado e ele precisava dos recursos naturais que estavam sobre o controle do povo B, e aí traçava-se uma guerra para um tentar conquistar o território do outro, e no final das contas o povo que fosse mais guerreiro, mais forte, não prevalecia, e um de repente não era subjugado pelo outro. Vamos pegar as histórias bíblicas que nós temos, né? São várias as histórias do povo
egípcio que escravizou o povo hebreu durante muito tempo, ou o próprio povo escolhido, povo eleito, povo hebreu, que foi conquistando através de várias batalhas o seu território até chegar na Canaã, a terra prometida. Então a gente vive uma história onde um grupo que, em teoria, por diversas circunstâncias, era o mais forte ou conseguiu vencer uma batalha e sucumbiu o outro. Isso é bom, Cristiano? Não posso dizer se é bom ou ruim. O que eu posso dizer é que na história da humanidade, há séculos, há milênios, existem grupos que acabam conseguindo conquistar mais força e começam a mandar, e existem grupos que, por razões diversas, acabam sendo controlados e mandados. A gente pode romper com isso de forma que todos sejam mais horizontais, ou seja, não haja os que mandam, nem tanto os que obedecem, e todos mandam e todos obedecem. Pode até existir, eu acredito que isso vai existir no céu, porque na Terra isso é quase que uma utopia. Devemos lutar pelas utopias, coisas impossíveis de serem alcançadas? Devemos, mas devemos ter os pés no chão. Por que eu estou falando isso em torno dessa aula 3? Para que a gente não crie um combate, e principalmente, tá, galera, do segundo ano, não justifique criminalidade, violência por causa da pobreza. Ou seja, eu tenho uma pessoa rica que ela é o culpado da minha pobreza, então eu preciso roubá-la, sequestrá-la, assassiná-la, eu preciso cometer uma série de crimes porque a culpa da minha pobreza é da riqueza. É isso que eu quero que vocês pensem. Não será que a pessoa, de repente, é por uma questão de índole? Na sua natureza, independente dela ser rica ou pobre, ela já possui uma inclinação de querer fazer aquilo que não é certo, que é errado? Ou por acaso não existem ricos que são contrabandistas, traficantes, políticos criminosos, pessoas da mais alta sociedade que não necessitaria de roubar ou de viver de forma ilegal à margem da lei para poder sobreviver com muito conforto e muito luxo, mas ainda assim praticam mais crimes? Do mesmo modo, lá embaixo, as pessoas mais pobres, de repente não possuem, alguns possuem uma inclinação para o crime e acabam indo para esse lado porque encontram nesse lado uma maneira mais confortável de tentar viver. Confortável não no sentido uma cadeira, um sofá confortável, mas confortável no sentido de que de repente não precise ir contra uma barreira imensa de dificuldades, de pobreza, de miséria, de dificuldade financeira, para eu poder superar isso. São questões que eu gostaria de levantar com vocês para que a gente não crie uma sociedade cada vez mais dividida, uma cidade cada vez mais separada, porque é exatamente isso que começa tratando o texto da aula 3, né? A cidade dividida entre poder econômico e sua população, onde investimentos públicos tornam-se prioridade nas áreas mais ricas, deixando à margem do desenvolvimento boa parte das pessoas. A gente realmente cria essa ideia, e o problema de alimentar essa ideia é que a gente acaba criando sempre uma rivalidade muito grande. Rico gosta de pobre apenas para que ele seja seu funcionário. Pobre gosta de rico apenas para que ele pague o seu salário. E a gente fica sempre criando esse embate. Eu sou favorável de que a gente lute pelos nossos ideais. A coisa não está boa para mim hoje? Eu preciso ser o responsável por lutar para que as coisas melhorem. Eu preciso ser o agente que vai buscar transformações na minha cidade. Porque senão eu vou ficar reclamando do cara que mora na área nobre aqui da minha cidade e nunca vou fazer nada para mudar a minha condição de vida. Na minha cidade existem bairros que você só chega de automóvel, não só porque ele é morro, né? Mas porque ele já fica um pouco mais afastado das áreas mais pobres, onde as pessoas não aceitam a construção de moradias mais pobres ali, até pelo valor do terreno. Se de repente numa área de um bairro mais periférico, que a gente chama, né, mais afastado, o terreno custa na faixa de 80 mil, nessas áreas o terreno já custa quase 200 mil. Ou seja, o próprio preço do terreno já afasta as pessoas mais pobres. Isso existe? Isso existe. Vou ficar chorando na beira do meio-fio, reclamando de que a vida é injusta comigo, de que a vida é desonesta comigo e por isso eu tenho que retirar de quem tem mais, porque é ele que é o culpado dos meus sofrimentos, ou eu devo levantar a cabeça?
lutar, batalhar, dar muita martelada no dedo, chorar, gritar contra o mundo, mas não desistir jamais. Essas são as questões que eu gostaria que vocês pensassem. Enquanto cidade, enquanto espaço urbano, dentro daquilo que nós estudamos realmente, nós encontramos espaços sociais extremamente segregados, ou seja, espaços onde somente as pessoas ricas têm acesso, um campo de golfe. Pobre não gosta, não sabe nem o que é golfe, eu não sei nem quais são as regras, só sei que é um esporte, né? Mas nesses espaços o pobre só entra para carregar os tacos e a bola e os materiais esportivos do jogador, né? Espaços, shopping centers e lojas que vendem produtos caríssimos, aonde realmente as pessoas mais pobres, a cidade do Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade quando eu trabalhava em uma empresa na área comercial, de visitar determinados shopping centers que não são voltados ao público, o povão, né? Lá estão as lojas das marcas internacionais, as grandes franquias, é um shopping no Leblon, então, que é fantástico, né? O cafezinho na época custava R$ 12, uma xícara de café. Ou seja, você está deixando bem claro ali quais são as pessoas que vão acessar aquele espaço. Agora é bem verdade. Cabe a nós lutarmos contra essas estruturas, não lutarmos no sentido de arranjar problema, não no sentido de quebrar, não no sentido de destruir o patrimônio alheio, mas no sentido de dizer, olha só, eu quero conquistar o meu espaço. Se o espaço onde eu estou não é bom, e por isso que a vida pública, política, é um caminho para isso também, eu desejo transformá-lo. Eu não desestimulo nenhum dos meus alunos, se um dia quiserem ocupar cargo público, mas que ele vá para o cargo público não para buscar benefício próprio, mas para buscar o bem comum. A política é a arte do bem comum, a definição de política. Então, que a gente entenda o espaço público como um espaço realmente de lutas e de embates, mas que cabe a nós, enquanto sociedade, a luta pelo intelecto, e não pela luta braçal, mas pelo intelecto, de mudar as coisas, de ser aquele agente de transformação, de brigar por áreas de lazer mais qualificadas, de brigar por serviços públicos na área de educação e saúde melhores qualificados, de reclamar, de ir até a Câmara de Vereadores, de ir até a Prefeitura Municipal, de reclamar com aqueles que foram eleitos para que esses representantes do povo possam atuar em prol da gente. Espero que tenha ficado aí alguma coisa de positivo acerca da nossa aula 3. Peço que vocês resolvam aí a atividade 3 dessa aula de hoje. E espero também que vocês possam refletir bastante sobre tudo o que a gente acabou de partilhar com vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.